Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula nossa do programa de residência em cardiologia, baseado em evidências. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou representante do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da UFMG nesse programa. A gente faz esse programa já há muito tempo. Nós hoje vamos discutir um pouco sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Semana passada nós falamos sobre a fração de ejeção reduzida. Essas aulas ficam gravadas na TV SMC para que vocês possam vir a fazer a revisão dos temas que já foram abordados e convido vocês a serem membros também da SMC e da TV SMC. É importante destacar que essas aulas, elas não expõem aqui a opinião de uma sociedade, sim das pessoas que estão participando da aula, e é uma aula com fins de educação médica continuada, tá bom? Quem vai ajudar a gente hoje a entender um pouquinho mais sobre esse tema é o grupo lá do Márcio Cunha, com a Elizabeth e a Isabela. Miltinho, obrigado pela sua parceria. Vamos começar com vocês. Pessoal, bom dia. Meu nome é Isabela, sou RM de cardiologia aqui do Hospital Márcio Cunha. Vou dar início à nossa aula, começando pela definição da insuficiência cardíaca. Eu trouxe aqui duas definições, tanto pela ESC quanto pela American Heart. Começando então, né, a insuficiência cardíaca em si, ela não é um diagnóstico patológico único, mas sim uma síndrome clínica com sintomas cardinais e sinais que estão associados a uma anormalidade estrutural e ou funcional do coração. Essas anormalidades vão resultar em pressões intracardíacas elevadas ou em um débito cardíaco inadequado, seja no repouso ou durante o exercício físico. Aqui eu trouxe uma figura só para ilustrar a principal, né, diferença que ocorre na ICFER e na ICFEP, lembrando que na ICFER o coração está doente, principalmente devido ao enfraquecimento na parede do miocárdio, do ventrículo esquerdo, e na ICFEP o organismo está doente. E essas alterações no organismo, pró-inflamatórias, pró-fibróticas, vão ocasionar uma alteração estrutural ou funcional no coração, como o espessamento do VE. Aqui eu trouxe a classificação com base na fração de ejeção. Nós temos os pacientes classificados com ICFER, aqueles com fração de ejeção menor que 40%, aqueles classificados com uma fração de ejeção levemente reduzida, que são os pacientes com uma fração de ejeção entre 41% e 49%, e os pacientes que apresentam uma fração de ejeção maior que 50%, sinais e sintomas típicos de ser associados a uma evidência objetiva de uma disfunção estrutural ou funcional consistente com aumento de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo ou disfunção diastólica. Em relação à epidemiologia, ajustada pela idade, a incidência pode estar caindo devido ao melhor manejo das doenças cardiovasculares, porém, devido ao envelhecimento da população, a incidência geral está aumentando. A prevalência de condições como obesidade, hipertensão e diabetes está aumentando, isso eleva a proporção de pacientes com ICFEP. Em relação à subnotificação, os estudos, eles incluem apenas os pacientes com IC diagnosticada. Isso faz com que a prevalência real provavelmente seja maior. Em relação à distribuição, geralmente cerca de 50% dos pacientes são classificados com ICFER e os outros 50% divididos entre os grupos dos pacientes com ICFEP e com IC levemente reduzida, em estudos hospitalares. Nos registros da ESC ambulatoriais, cerca de 60% dos pacientes possuem CFER, 24% levemente reduzida e 16% pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Em relação à distribuição por sexo, um pouco mais de 50% dos pacientes são mulheres. Em relação à epidemiologia no Brasil, a gente vê que a distribuição por fenótipo de C, 59% possui uma fração de ejeção preservada versus 41% com fração de ejeção reduzida. A prevalência tem subido em relação à prevalência geral de 1960, em torno de 0,67 milhão a quase 1,7 milhão em 2017, continua sendo mais prevalente em mulheres e a incidência por faixa etária tende a aumentar ao longo dos anos. Em relação ao prognóstico, né, eu vou falar bem brevemente sobre o prognóstico da ICFER versus ICFEP, a mortalidade em reinternações. A mortalidade anual é ligeiramente maior na ICFER versus a ICFEP. Em 5 anos, a mortalidade geral fica em torno de 50% a 75% em ambos os grupos, sendo que na ICFER ocorrem mais mortes por causas cardiovasculares e na ICFEP mais mortes não cardiovasculares.
por idade avançada, diabetes, doença renal ou fibrilação atrial. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a tendência de sobrevida sem hospitalização ao longo dos anos. A gente pode ver que na linha vermelha são os pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, onde a tendência de hospitalização, onde a tendência de sobrevida sem hospitalização ao longo dos anos é menor, e nos pacientes com IC-FER, essa tendência de hospitalização ao longo dos anos costuma ser um pouco menor. Já que eu trouxe um gráfico demonstrando a sobrevida desses pacientes ao longo de 5 anos, não houve uma variação significativa entre os grupos quando analisada essa sobrevida ao longo de 5 anos. Falando então um pouquinho das características clínicas, os sinais e sintomas, nós vamos ter os sintomas típicos e os sintomas menos típicos, como também os sinais mais específicos e menos específicos da IC. Os sintomas mais típicos, como falta de ar, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, outros sintomas menos típicos, como tosse noturna, ganho de peso, dor abdominal, e sinais também mais específicos, como uma pressão venosa jugular elevada, o refluxo hepatojugular presente no exame físico, ou a terceira bulha cardíaca, e sinais menos específicos, como crepitação pulmonar, taquicardia, hepatomegalia e ascite. Quanto à classificação, em relação aos sintomas, né? A classificação de NIRA é um sistema utilizado para avaliar a gravidade da insuficiência cardíaca e vai estratificar os pacientes em 4 classes com base na limitação funcional e nos sintomas durante a atividade física. Então, os pacientes NIRA 1 são aqueles pacientes sem limitação para atividade física e sem sintomas nas atividades habituais. Os pacientes classificados como NIRA 2, aqueles que têm sintomas leves para as atividades cotidianas, com certa limitação para a atividade física. Os pacientes do grupo 3 são aqueles pacientes com sintomas desencadeados por pequenos esforços, mas ainda se mantêm confortáveis no repouso, e aqueles pacientes do grupo 4, que já são aqueles pacientes sintomáticos ao repouso, com uma limitação importante total para a atividade física. A American College também traz a classificação contando os estágios da doença, né? Essa classificação inclui desde o paciente com risco de desenvolver a IC, cuja abordagem vai ser feita no sentido de prevenir, quanto o paciente já em estágio avançado da doença, que requer terapias específicas, como transplante cardíaco e outros dispositivos de assistência ventricular. Ela classifica esses pacientes em estágio A, aqueles com risco de desenvolver a doença, que não possuem nem doença estrutural e nem sintomas de C. Já os pacientes do estágio B já possuem uma doença estrutural cardíaca presente, mas ainda não possuem sintomas. Os do grupo C são os pacientes com doença cardíaca presente, já com sintomas prévios ou atuais de C, e o estágio D, aqueles pacientes já refratários ao tratamento clínico. Falando um pouquinho do diagnóstico, né? Embora o diagnóstico possa ser evidente em alguns casos, nenhum sinal ou sintoma isolado pode definir a existência ou gravidade da IC. Para isso, a gente vai precisar de exames complementares, como BNP ou NT-proBNP, um eletro de 12 derivações, um eco transtorácico, um raio-x de tórax ou outros exames laboratoriais, como a função renal, eletrólitos, avaliar a função tireoidiana, hemoglobina glicada, lipidograma e cinética do ferro. Aqui, então, eu trouxe um breve fluxograma, né? Diante de um paciente de C, a gente vai avaliar os fatores de risco, os sintomas e sinais que esses pacientes estão apresentando. Podemos lançar mão de um eletro, inicialmente na avaliação, para poder analisar a presença de ondas Q patológicas, presença de hipertrofia ventricular, a presença de sinais de sobrecarga, né? A gente pode também avaliar presença de arritmias cardíacas, bloqueios de ramos, se possível, lançar mão do NT-proBNP, com valor de 125 para aqueles pacientes analisados com a dosagem de NT-proBNP e 35 para BNP. Isso lembrando ambulatorialmente em pacientes que não possuem FA. Lembrando também que a dosagem, os níveis séricos de BNP nos pacientes obesos, eles tendem a ser subestimados. Seguindo na análise desse paciente, a gente pode lançar mão do eco transtorácico para a gente avaliar essas alterações tanto estruturais como funcionais. Com achados anormais sugestivos de C, nós vamos então classificar esse paciente com base na fração de ejeção, seguindo da pesquisa da etiologia para definir o tratamento específico. O diagnóstico da IC-FEP permanece ainda mais desafiador, né?
o diagnóstico da ICFEP ele requer evidência de um aumento das pressões de enchimento do VE em repouso, exercício ou em outras provocações. Esses critérios eles podem ser preenchidos com achados de níveis elevados de peptídeo natriurético, parâmetro diastólico ecocardiográfico como a relação EE' maior que 15 ou outras evidências de pressão de enchimento elevada, como a medição hemodinâmica invasiva no repouso ou no exercício. As principais alterações estruturais vão ser um aumento do tamanho e do volume do átrio esquerdo e um aumento na massa do VE. Lembrando que a velocidade, essa medida E, ela vai medir a velocidade máxima do fluxo transmitral durante a fase de enchimento rápido do VE durante a diástole. Ela vai representar quão rápido o sangue entra no ventrículo na fase inicial da diástole. Já a medida E', ela vai representar a velocidade do movimento do anel mitral e vai representar a capacidade do ventrículo esquerdo em relaxar e receber o sangue. Aqui só uma tabela com as principais alterações funcionais e estruturais nesse paciente com ICFEP. A gente vai ter um aumento na massa do ventrículo esquerdo, aumento da espessura da parede, um aumento de volume indexado do átrio esquerdo, uma relação EE' aumentada, níveis séricos de NT-proBNP ou BNP aumentados e níveis de pressão da artéria pulmonar aumentados, assim como a velocidade de regurgitação tricúspide também aumentada no repouso. Fisiopatologicamente, então, os pacientes com ICFEP, o relaxamento e o recolhimento elástico ventricular vai ser anormal no repouso e não vai se elevar durante o enchimento, não vai se elevar com o aumento da frequência cardíaca ou com exercício. Como resultado, o enchimento do VE só pode ser mantido pelo aumento da pressão no átrio esquerdo. O sangue tem de ser empurrado para o ventrículo esquerdo. Aqui eu trouxe só uma figura, ilustrando essas principais alterações. Aqui a gente pode ver uma hipertrofia dos cardiomiócitos nesses pacientes com ICFEP, alterações de relaxamento nas fibras musculares e alterações da matriz extracelular, que vão principalmente relacionadas à fibrose da matriz extracelular, que vão gerar nessas alterações de relaxamento do ventrículo esquerdo, causando uma hipertrofia ventricular concêntrica nessa câmara. Aqui as principais alterações, doenças prévias e comorbidades relacionadas a ICFEP, que vão causar um estado pró-inflamatório e pró-fibrótico, que vão resultar numa alteração da matriz extracelular, do relaxamento dos cardiomiócitos, culminando então na disfunção diastólica de VE. Em relação à abordagem diagnóstica da ICFEP, dois scores eles vão ser importantes de serem abordados, o H2-FPF e o AFA-PEF. O H2-FPF, ele é mais focado em características clínicas e ecocardiográficas simples. Ele vai avaliar o IMC, o uso de 2 ou mais antipertensivos, presença de FA paroxística ou persistente, uma PSAP maior que 35, a idade maior que 60 anos e uma relação EE' aumentada. De 0 a 1 ponto, o paciente vai ter baixa probabilidade de ICFEP. De 2 a 5, uma probabilidade intermediária. E de 6 a 9, uma alta probabilidade. Ele é bem prático e muito usado na prática clínica. Outro score, o AFA-PEF, é um score mais detalhado e vai ser estruturado em 3 domínios. O da estrutura cardíaca, que vai avaliar o átrio esquerdo e a massa de VE, função diastólica e biomarcadores. Cada variável dentro desse score vai receber 1 ponto. Depois soma-se os pontos e de 0 a 1 esse paciente tem uma ICFEP improvável, 2 a 4 ele vai ficar numa zona cinzenta, vai necessitar de outros testes funcionais, e de 5 a 6, ICFEP muito provável. Uma diferença prática entre os dois é que o H2-FPF ele é simples, rápido e baseado em dados clínicos e um eco básico, e o AFA-PEF ele é mais sofisticado e completo, integra o eco mais BNP e uma estrutura cardíaca. Ele é melhor para confirmar o diagnóstico em ambiente especializado. Aqui eu trouxe, então, um breve fluxograma, diante de um paciente com quadro de dispneia inexplicada ou sem proporção para as comorbidades desse paciente, com uma fração de ejeção maior que 50%, nós vamos procurar outros diagnósticos cardíacos mais específicos, como uma doença pericárdica, doença cardíaca infiltrativa, uma cardiomiopatia hipertrófica ou doenças valvares. Se sim, nós vamos tratar a condição específica. Se não, nós vamos continuar na pesquisa desse paciente. Nós temos evidência de congestão no repouso, no exame físico, em algum exame complementar?
peptídeos natriuréticos elevados? Se sim, a gente está diante de um paciente com probabilidade de CFEP. Se não, a gente pode continuar nesse fluxograma, né, avaliando um histórico médico específico do paciente, o perfil de biomarcadores e lançar mão dos scores, do H2FPF e do AFA-PEF. Se a gente tem uma alta probabilidade nesses scores, provavelmente a gente está diante de um paciente com diagnóstico de CFEP. Se nesses scores a gente ficou com uma probabilidade intermediária, naquela zona cinzenta, a gente pode lançar mão de outros testes não invasivos ou invasivos para poder definir a presença ou não da CFEP nesse paciente. Como, por exemplo, o ecoestresse com uma relação E' maior que 15 ou uma velocidade de regurgitação tricúspide maior que 3,4 ou no teste invasivo diretamente avaliando a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Aqui é só um resumo desses dois scores e da pontuação de 0 a 1. Tanto no H2FPF quanto no AFA-PF, a gente vai ter pacientes com baixa probabilidade de CFEP, pacientes com a pontuação de 2 e 5 ou 2 a 4 vão ficar numa zona cinzenta, que vão precisar de outros exames complementares, e os pacientes com pontuação maior que 6 ou 5 vão já ter uma alta probabilidade de CFEP. Lembrando, então, que a identificação da etiologia é obrigatória no diagnóstico da IC, pois a patologia específica ela vai determinar o tratamento subsequente. Aqui eu trouxe um quadrinho sobre as principais causas de insuficiência cardíaca, e são elas a doença coronariana, hipertensão, doença valvar, arritmia, as cardiomiopatias, que nós vamos falar também um pouquinho, doença cardíaca congênita, infecciosas ou induzida por drogas, assim como as doenças infiltrativas, os distúrbios de armazenamento, doenças endomiocárdicas, pericárdicas, metabólicas e neuromuscular. Lembrando, então, né, do diagnóstico diferencial com as cardiomiopatias restritivas, em especial as infiltrativas, como a amiloidose e a sarcoidose, e as doenças de depósito. Elas sempre deverão ser consideradas nos pacientes do ICFEP, mesmo que sejam responsáveis por uma minoria de casos. As características das cardiomiopatias restritivas infiltrativas são um grupo heterogêneo de doenças que são caracterizadas por um VE não dilatado, muitas vezes com a fração de ejeção preservada. A manifestação predominante é a disfunção diastólica, como resultado de uma doença do próprio miocárdio. Algumas doenças infiltrativas, como a amiloidose, vão produzir uma cardiomiopatia restritiva, enquanto outras, como a sarcoidose, têm um componente infiltrativo, mas vão se manifestar predominantemente como uma cardiomiopatia dilatada. Aqui eu trouxe um breve quadrinho sobre a etiologia também da IC. Dentro desse quadrinho nós podemos observar as cardiomiopatias restritivas. Dentre os grupos das cardiomiopatias restritivas, as infiltrativas, seja por amiloidose ou sarcoidose, e as doenças de depósito. Então, quando pensar nelas? Os sinais de alerta: história familiar ou genética sugestiva, um espessamento ventricular desproporcional ou assimétrico, alterações eletrocardiográficas típicas como baixa voltagem ou bloqueios de ramos e arritmias, biomarcadores específicos elevados como troponinas ou NT-proBNP muito alto, e os sinais de alerta. Um paciente idoso com neuropatia, pensar principalmente em amiloidose transretina com acometimento sistêmico, com insuficiência renal, intolerância a beta-bloqueadores ou IECA, ou um realce tardio difuso na ressonância magnética cardíaca. Lembrando que a apresentação clínica e o aspecto ecocardiográfico nos indivíduos mais idosos com ICFEP pode ser idêntico ao dos pacientes previamente diagnosticados com cardiomiopatia restritiva. Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade à apresentação, a gente vai falar agora sobre o tratamento da ICFEP. E, diferentemente do que se observa na ICFER, onde há uma variedade de estudos com evidência na redução de mortalidade, na ICFEP nenhum tratamento demonstrou reduzir de forma convincente a mortalidade, embora algumas melhorias tenham sido observadas em fenótipos específicos de pacientes dentro do escopo geral da doença, né? Então, dessa forma, o tratamento da ICFEP vai ser baseado primordialmente no manejo dos fatores de risco modificáveis e das comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, FA e DAC, no tratamento farmacológico, com vistas ao controle sintomático, melhora da qualidade de vida, redução de hospitalização,
além da implementação de terapias modificadoras de doença, com destaque para a classe dos inibidores do SGLT2, que tem ganhado destaque nos últimos anos com ensaios clínicos que mostram alguns benefícios que eu vou falar mais à frente. E também o tratamento não farmacológico, que é de suma importância, incluindo o papel do exercício físico, da perda ponderal, da reabilitação cardiopulmonar e da vacinação, a saber, vacinação para pneumococo, influenza e Covid-19 principalmente. Em relação às comorbidades, múltiplas condições cardíacas e não cardíacas, como hipertensão, obesidade, diabetes, DAC, FA, estão frequentemente relacionadas à ICFEP e podem acelerar o desenvolvimento da doença, quanto contribuir para a intolerância funcional desses pacientes. Dessa forma, tanto a diretriz de IC de 2018 brasileira, quanto a europeia de 2021 recomendam fortemente o tratamento dos fatores de risco e das comorbidades, com o objetivo de diminuir sintomas e evitar a progressão de doença. Falando um pouco mais especificamente agora de cada fator de risco e comorbidade específica dentro da ICFEP, a hipertensão arterial é uma causa importante identificada de ICFEP com uma prevalência de 60% a quase 90%. E o seu tratamento é recomendado tanto pela diretriz europeia de 21, como pela nossa diretriz brasileira de 2018, com o objetivo de prevenir ou retardar o aparecimento de IC e prevenir hospitalizações pela doença. E o manejo dessa condição vai ser feito primordialmente, com a terapia de primeira linha, que são os antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluindo IECA, BRA, antagonistas mineralocorticoides. Os beta-bloqueadores, por sua vez, não devem ser utilizados de rotina, a menos que o paciente tenha alguma outra indicação, como, por exemplo, histórico de infarto, DAC sintomática, ou uma FA de alta resposta, com objetivo de controle de frequência. E a gente deve dar a devida atenção à incompetência cronotrópica e consequente intolerância ao exercício que podem estar associados a essa classe de medicação. Os tiazídicos, por sua vez, também são opções viáveis, sobretudo naqueles pacientes que estão em contexto de congestão por sua ação diurética. E a diretriz americana de 2017 recomenda um controle pressórico rigoroso, objetivando uma PA sistólica menor que 130, para evitar tanto o desenvolvimento de IC, quanto para evitar as descompensações e hospitalização pela doença. Diabetes e insuficiência cardíaca frequentemente coexistem também. A prevalência de diabetes em pacientes com ICFEP varia de 28% a quase 40%. Os inibidores do SGLT2 são recomendados como terapia de primeira linha nesses pacientes. Lembrando que a metformina também continua sendo uma terapia de primeira linha, devido à sua experiência com o uso a longo prazo. Pacientes com ICFEP são pacientes que têm muitas vezes várias comorbidades, pacientes mais idosos, com uma maior carga de comorbidade, às vezes em contexto de polifarmácia, com risco aumentado de hipoglicemia, então a gente pode ser um pouco mais permissivo em relação ao controle glicêmico desses pacientes. Então é tolerado aí uma glicada entre 8 e 8,5. Lembrando que a FDA contraindica o uso da saxagliptina e da alogliptina em pacientes com IC pelo risco maior de retenção hídrica e consequente piora de IC e maiores taxas de hospitalização. A fibrilação atrial também é uma condição bastante comum em pacientes com IC e vai contribuir tanto para o desenvolvimento quanto para maior risco de descompensações e hospitalizações pela doença, aumentando a piora funcional desses pacientes, inclusive aumentando a mortalidade também. Não há estudos que envolvam diretamente pacientes com ICFEP e FA, então, dessa maneira, o tratamento vai ser extrapolado das diretrizes de FA mesmo, e estudos sugerem que em ICFEP a manutenção do ritmo pode ter um impacto clínico importante, já que a contração atrial contribui para o enchimento ventricular, contudo, ainda não há ensaios robustos que comprovem superioridade clara no controle de ritmo sobre frequência em ICFEP, diferentemente do que já ocorre na ICFEP. Dessa forma, os beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínico serão frequentemente considerados agentes de primeira linha para o controle de frequência. A digoxina fica reservada como uma estratégia adicional para os pacientes que não tiveram um controle satisfatório com a terapia de primeira linha ou que têm alguma contraindicação. A anticoagulação deve ser realizada nos pacientes que têm indicação, a gente avalia pelo score Chades-VA, lembrando que a maioria dos pacientes com ICFEP terão indicação de anticoagulação, já que os fatores de risco que a gente avalia no score são fatores muito comuns em pacientes com ICFEP, então a gente precisa fazer essa avaliação com o objetivo de prevenir evento tromboembólico nesses pacientes. A doença arterial coronariana também é bastante comum em pacientes com ICFEP, incluindo doença epicárdica em mais de 50% dos indivíduos e disfunção microvascular em até 75%.
Nos pacientes com ICFEP que têm angina, a gente pode lançar mão dos antianginosos, e os antianginosos preferíveis vão ser os beta-bloqueadores, bloqueador do canal de cálcio de hidropiridina e ranolazina. Lembrando que o uso rotineiro de nitrato nos pacientes com ICFEP em si não é recomendado, a menos que haja alguma outra indicação, como, por exemplo, para controle antianginoso. Nos pacientes com ICFEP, né, a diretriz americana de 22 já coloca para a gente que não é uma conduta boa de realizar, né, o uso rotineiro de nitrato ou os inibidores da fosfodiesterase, com o objetivo de aumentar a atividade ou qualidade de vida, é ineficaz, então não é uma conduta recomendada. A estatina, por sua vez, é recomendada em pacientes com alto risco de doença cardiovascular ou com doença cardiovascular já estabelecida, a fim de prevenir ou retardar o aparecimento de IC e prevenir hospitalizações pela doença. A obesidade, por fim, é um dos fatores de risco mais fortes para a incidência de ICFEP. Até 80% dos indivíduos com ICFEP vão ter sobrepeso ou obesidade, e existem inúmeras ligações fisiopatológicas entre ICFEP e obesidade, desde comorbidades coexistentes, como diabetes, DRC, hipertensão, quanto a fatores ligados à própria obesidade. Pacientes obesos têm uma maior quantidade de tecido adiposo, e isso vai levar a uma maior resistência à insulina, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono e um ambiente inflamatório aumentado. Dessa forma, isso vai ocorrer, né? Vai levar a um aumento do volume plasmático, remodelamento concêntrico do VE, dilatação do ventrículo direito e disfunção ventricular direita. Dessa forma, pacientes com obesidade, em comparação àqueles indivíduos não obesos, vão ter uma menor capacidade de exercício, maiores pressões de enchimento do VE e do ventrículo direito e uma menor reserva vasodilatadora da artéria pulmonar. Entendendo toda essa relação entre ICFEP e obesidade, entende-se então que a melhora do perfil cardiometabólico, a perda ponderal e a redução de inflamação como um todo podem ser considerados como alvos terapêuticos, né? E foi justamente isso que esse estudo buscou avaliar, foi o estudo STEEP, que eu vou falar um pouco mais agora. Foi um estudo publicado na New England em 2023, que avaliou a semaglutida, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que buscou responder a seguinte pergunta: se a semaglutida, na dose de 2,4 mg semanal, nos pacientes com ICFEP e obesidade, seria capaz de melhorar sintoma, qualidade de vida e capacidade funcional em comparação a placebo. Foi um estudo feito em 529 pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção de 45 ou mais, em NIRA 2A4, com IMC de 30 ou mais. A intervenção foi feita em 263 pacientes com a dose de semaglutida, uma dose escalonada, visando essa dose aí de 2,4 na 16ª semana de estudo, e o controle foi feito com placebo. O desfecho primário avaliado não foram desfechos duros, mas foram desfechos importantes também: alteração na pontuação clínica, que é essa escala de qualidade de vida, alteração no peso corporal. O desfecho secundário avaliado pelo estudo foi alteração na distância percorrida em 6 minutos no teste de caminhada de 6 minutos. Um desfecho composto hierárquico que incluiu morte, evento de IC e a alteração nos níveis de PCR. E o tempo médio de segmento foi de 52 semanas. E o que mostrou de resultado esse estudo? No grupo que usou semaglutida, houve uma melhora significativa em relação a sintoma, qualidade de vida, uma maior porcentagem de perda ponderal, um aumento na capacidade funcional avaliada pelo teste de caminhada e redução de marcador inflamatório. Então, dessa maneira, a gente entende que o manejo dos pacientes com ICFEP e obesidade vão abranger aí um manejo multidisciplinar, com objetivo de restrição calórica, treinamento aeróbico, abordagem farmacológica, incluindo os agonistas do receptor GLP-1, que foi estudado a semaglutida, por exemplo. Entrando agora mais especificamente no tratamento farmacológico, né, com as terapias modificadoras de doença, essa imagem aqui da diretriz americana de 2022 traz um compilado das principais ferramentas terapêuticas que a gente pode lançar a mão nos pacientes com ICFEP e suas respectivas classes de recomendação. Uma atenção a essa classificação, a essa recomendação do SGLT2, que houve uma mudança depois de ensaios recentes que eu vou falar mais à frente. A diurético-terapia, por muito tempo, foi a única estratégia terapêutica nos pacientes com IC, né? E a sua função de aumentar a excreção urinária de sódio contribui para a diminuição de retenção hídrica, melhora dos sintomas de IC, qualidade de vida e tolerância ao exercício. Dessa forma, os diuréticos são recomendados tanto pela diretriz brasileira de 2018 de insuficiência cardíaca, pela americana de 22 e pela europeia de 21, em pacientes com ICFEP, com o objetivo de redução de congestão e alívio sintomático.
a medicação que a gente pode lançar mão, né, são os diuréticos de alça, geralmente como primeira droga que a gente inicia. A dose vai depender da gravidade e do perfil volêmico do paciente. A gente pode associar diurético também com tiazídico ou antagonista do receptor mineralocorticoide. Lembrando que as diretrizes recomendam o uso da menor dose possível de diurético e é possível descontinuação quando a euvolemia for atingida. Já em relação aos inibidores do SGLT2, essa classe de medicação foi muito estudada inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, o que se tinha até os ensaios mais recentes era que essa classe de medicação era recomendada em pacientes com diabetes. Ao passo que foram surgindo novos estudos avaliando pacientes sem diabetes, houve mudanças nas recomendações envolvendo essa classe de medicação, foi o que aconteceu em atualização mais recente, na diretriz europeia de 2023, que já colocou o inibidor do SGLT2 como recomendação de classe 1A. E essas mudanças vieram principalmente de 2 estudos, que foi o Emperor, Preservit e o Deliver, que eu vou falar mais agora. O Emperor foi publicado na New England em 2021, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que avaliou se a empagliflozina reduziria a mortalidade e internação por IC, desfechos duros, em pacientes com IC, fração de ejeção preservada ou levemente reduzida. Ele avaliou uma população de 5.988 pacientes com IC, uma fração de ejeção de 40 ou mais em IRRA 2 a 4. A intervenção foi realizada com empagliflozina na dose de 10 mg dia e o controle foi feito com placebo. O desfecho primário avaliado foi um desfecho duro, composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, e o desfecho secundário foi um total de hospitalizações por IC e taxa de declínio na taxa de filtração glomerular estimada durante o tratamento duplo cego. O tempo de segmento do estudo foi um tempo médio de 26,2 meses. E o que esse estudo trouxe de resultado? Em relação ao desfecho primário, houve a menor ocorrência do desfecho primário composto no grupo intervenção, como a gente pode ver nesse gráfico de Kaplan-Meier à direita, com NNT de 31, ou seja, a gente precisa tratar 31 pacientes com empagliflozina para reduzir um evento de desfecho primário. Quando a gente vai avaliar cada componente do desfecho primário, a gente viu que essa redução é sobretudo às custas de uma menor hospitalização por IC, que foi estatisticamente significativa no grupo intervenção. Quando a gente avalia morte por causa cardiovascular, a gente vê que teve uma redução, mas não foi estatisticamente significativa. Em relação ao número de hospitalização por IC, que foi um desfecho secundário avaliado, foi menor também no grupo empagliflozina, uma diferença estatisticamente significativa. E aqui a gente pode ver que foi o detalhe, né, que na época foi bastante positivo e surpreendente, é que os efeitos na incidência de eventos de desfecho primário foram observados de forma geral e consistente em todos os subgrupos pré-especificados, incluindo pacientes com e sem diabetes, como a gente pode ver nesse gráfico, esse detalhe do gráfico de Forest plot. Com um pequeno detalhe que houve um sinal de menor benefício no desfecho primário composto em pacientes com frações de ejeções mais elevadas, acima de 60%. O Deliver, por sua vez, foi um estudo que avaliou a dapagliflozina, foi publicado na New England em 2022 e buscou responder se a dapagliflozina reduziria o risco de piora da IC ou morte cardiovascular em pacientes com IC preservada ou levemente reduzida. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que avaliou 6.263 pacientes com IC, fração de ejeção de 40 ou mais. A intervenção foi feita com dapagliflozina na dose de 10 mg a dia e o controle foi feito com placebo. O desfecho primário avaliado foi um desfecho composto de agravamento de IC ou morte cardiovascular, desfecho duro também, e desfecho secundário foi o número total de eventos de agravamento da IC cardíaca e mortes cardiovasculares, mudança na pontuação nessa escala de qualidade de vida, morte cardiovascular e morte por qualquer causa. E o tempo médio de segmento foi de 2,3 anos. Como a gente pode ver nesse gráfico à direita, gráfico de Kaplan-Meier, em relação ao desfecho primário, houve uma diferença significativa entre os grupos a favor da intervenção, com NNT de 32, ou seja, eu preciso tratar 32 pacientes com a dapagliflozina para reduzir um evento de desfecho primário. Quando a gente avalia cada componente do desfecho primário, essa redução foi impulsionada por uma menor taxa de piora da IC no grupo intervenção comparado a placebo. Já em relação à mortalidade, apesar de ter sido um número menor no grupo intervenção, não foi uma diferença estatisticamente significativa. Não houve diferença também estatisticamente significativa entre os grupos na redução de mortalidade por causas cardiovasculares ou por todas as causas. E assim como no estudo da empagliflozina, o efeito da dapagliflozina no desfecho primário foi consistente em todos os subgrupos pré-especificados, incluindo pacientes com ou sem diabetes tipo 2.
Dando seguimento, os antagonistas mineralocorticoides também é uma ferramenta terapêutica que a gente pode lançar a mão. Em pacientes selecionados com ICFEP, eles podem ser considerados para diminuir a hospitalização, particularmente nos pacientes com fração de ejeção na extremidade inferior desse espectro. Pela diretriz de C de 2018, ele tem uma recomendação 2A e pela diretriz americana de 22, a europeia de 21, 2B. Lembrando que o monitoramento cuidadoso dos íons das escórias renais devem ser realizados tanto no início quanto no acompanhamento de segmento desses pacientes para minimizar o risco de hipercalemia e piora de função renal. As evidências para o uso dos antagonistas mineralocorticoides na ICFEP provêm principalmente de 2 ensaios clínicos, é o TOPCAT e o FINE-ARTS, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O TOPCAT foi publicado na New England em 2014 e buscou avaliar se a espironolactona seria superior ao placebo na redução de morte cardiovascular, PCR abortada ou hospitalização por IC em pacientes com ICFEP. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que avaliou 3.445 pacientes com IC sintomática e fração de ejeção de 45 ou mais. A intervenção foi realizada com espironolactona na dose de 15 a 45 mg dia e o controle feito com placebo. O desfecho primário avaliado foi um desfecho duro, composto por morte cardiovascular, parada cardíaca abortada ou hospitalização por IC, e o tempo médio de segmento do estudo foi 3,3 anos. Como a gente pode ver nesse gráfico à direita de Kaplan-Meier, não houve redução significativa em relação ao desfecho primário. Dito isso, quando a gente avalia a hospitalização, que foi um componente do desfecho primário, foi vista uma diferença significativa entre os grupos, contudo, como o desfecho primário não foi significativo, a gente traz essa informação como uma análise exploratória. Uma subanálise do estudo também observou uma diferença geográfica significativa em relação à hospitalização por IC. Pacientes das Américas, Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina tiveram um benefício mais evidente da espironolactona em relação à região da Europa, Rússia e Geórgia, né? Alguns pontos e alguns questionamentos entram em relação a essas diferenças, como a questão de aderência medicamentosa dentro do estudo, a própria classificação para a ICFEP como critério de inclusão no estudo, mas analisando, né, diretamente os resultados encontrados foram esses. O FINE-ARTS, por sua vez, foi um estudo publicado em 2024 na New England, que avaliou a finerenona, que é um antagonista não esteroidal do receptor mineralocorticoide, e buscou responder se a finerenona reduziria a taxa de piora de IC cardíaca e morte por causa cardiovascular em pacientes com IC de fração de ejeção levemente reduzida ou preservada. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que buscou avaliar 6.016 pacientes com IC, fração de ejeção de 40 ou mais, e a maioria estava em IRRA2. A intervenção foi realizada com a finerenona na dose de 20 ou 40 mg dia, a depender da taxa de filtração glomerular estimada basal dos pacientes, e o controle foi feito com placebo. O desfecho primário avaliado foi um desfecho composto pelo total de eventos de agravamento de IC e morte por causas cardiovasculares. E o que a gente viu em relação ao resultado? A finerenona reduziu em uma taxa significativamente menor de desfecho primário em comparação ao placebo, e o número total de eventos de piora de IC foi menor também no grupo intervenção. Quando a gente vai avaliar a morte, não houve diferença significativa entre os grupos, e quando a gente avalia também melhora de classe funcional ou alto risco de desfecho de composto renal, também não houve diferença significativa. Dando seguimento, os inibidores do receptor de angiotensina neprisilina, Entresto, eles podem ser considerados em pacientes selecionados com ICFEP, com o objetivo de diminuir a hospitalização, particularmente naqueles pacientes com uma fração de ejeção na extremidade inferior desse espectro. A diretriz americana de 22 e a europeia de 2021 colocam como recomendação 2B. Os benefícios são mais claramente evidentes em pacientes com fração de ejeção abaixo do normal, e um dos estudos que avaliou essa classe de medicação foi o PARAGO, que eu vou falar um pouquinho agora. O PARAGO-HF foi publicado em 2019 na New England, que buscou avaliar se o sacubitril/valsartana, em comparação à valsartana isolada, reduziria desfecho cardiovascular em paciente com ICFEP. Foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico que avaliou 4.796 pacientes com IC, fração de ejeção de 45 ou mais, em NIRA2A4 com níveis elevados de peptídeo natriurético. A intervenção foi feita com sacubitril/valsartana 2 vezes ao dia em 2.407 pacientes e o controle com e o controle foi feito com valsartana 2 vezes ao dia. O desfecho primário avaliado foi um desfecho composto do total de hospitalização por IC e morte por causas cardiovasculares, o tempo médio de segmento de 35 meses. Quando a gente vai avaliar o desfecho primário do estudo, não houve diferença significativa e nenhuma diferença foi observada também em relação à morte cardiovascular.
Fazendo uma análise exploratória em relação aos subgrupos, 2 mostraram possível heterogeneidade do efeito do tratamento com uma sugestão de benefício em pacientes com uma fração de ejeção na parte inferior, 45 a 57 da faixa estudada e em mulheres também. Lembrando que é uma análise exploratória, já que o desfecho primário não foi estatisticamente significativo entre os grupos. E agora, para finalizar, alguns estudos neutros, né, são medicações que a gente muitas vezes não utiliza mesmo em pacientes com ICFEP, bloqueador do receptor de angiotensina BRAUS, ensaios clínicos com inibição do sistema renina-angiotensina. Não demonstraram muitos benefícios em pacientes com ICFEP, né, o próprio CHARME, que avaliou candesartano, e o iPreserve, que avaliou o iberrazatano, não teve resultados tão promissores assim. Na nossa diretriz brasileira, há uma recomendação 2B, né, eles podem ser considerados em pacientes selecionados com ICFEP, com o objetivo de diminuir a hospitalização, mas sempre com o detalhe de que há um benefício maior naqueles pacientes com uma fração de ejeção na extremidade inferior desse espectro. Os beta-bloqueadores não têm evidência de eficácia nos pacientes com ICFEP, fração de ejeção acima de 50, e parece haver algum benefício em pacientes com fração de ejeção de 41 a 49. E eles devem ser usados quando há alguma outra indicação que não apenas a ICFEP, como para o controle da frequência cardíaca em contexto de fibrilação atrial de alta resposta, infarto do miocárdio ou controle antianginoso. E esse estudo que foi publicado na JACC buscou, ele avaliou justamente a retirada do beta-bloqueador e foi vista que a retirada de beta-bloqueador no paciente com ICFEP melhorou a capacidade funcional máxima, foi avaliado pelo pico de VO2 máximo nos pacientes com ICFEP e incompetência cronotrópica. A digoxina, por sua vez, também não é uma classe que a gente usa muito, assim, né, em paciente com ICFEP, e ela não reduziu de forma significativa a mortalidade ou hospitalização por IC no segmento completo de 37 meses. Foi avaliada num estudo DIG-PRESERVE, que foi publicado em 2006 na Circulation. Algumas mensagens para casa, né? Então, a definição de IC-FEP, fração de ejeção de 50% ou mais com sintomas de IC, lembrando a disfunção diastólica, avaliação da relação E-linha, volume atrial, relaxamento do véio. A gente precisa lançar mão de alguns biomarcadores também, como BNP e ProBNT, ajudam nessa confirmação. Lembrando as comorbidades existentes, dos fatores de risco modificáveis, hipertensão, diabetes, obesidade e FA principalmente. Lembrando que a gente faz um diagnóstico integrado, não tem nenhum sinal e sintoma isolado ou exame isolado que vai fazer com que a gente chegue ao diagnóstico de ICFEP, e sim um manejo integrado e amplo, envolvendo clínica, ecocardiograma, biomarcadores e lembrando de excluir as causas secundárias. O manejo farmacológico é baseado na identificação e na abordagem dos fatores de risco modificáveis, no controle sintomático, buscando reduzir a hospitalização e melhora na qualidade de vida. A diurético terapia em pacientes com GES é recomendado nível 1A, inibidor do SLT2 1A agora com as mudanças atuais, e os antagonistas mineralocorticoides 2A na diretriz brasileira e 2B na diretriz europeia e americana. Lembrando da forte relação entre obesidade e ICFEP, com o papel dos análogos do GLP-1 ganhando espaço em estudos recentes, com benefício melhor na qualidade de vida, capacidade funcional e perda ponderal. E a ICFEP é um diagnóstico complexo que vai necessitar de uma abordagem integrada e um manejo multifatorial. Essas foram as nossas referências. Meninas, fantástico, tá? Fantástico. Parabéns. Uma doença complexa, a gente está entendendo um pouco dela aí nos últimos anos, vários erros conceituais, vários erros de estratégia dos RCTs, tá? E muito erro de interpretação ainda acontece em relação aos resultados desses estudos. Milton está aí com a gente para a gente começar a discutir. É bom que a gente tenha agora mais uns 15, 20 minutinhos. Com certeza as pessoas vão ter aí algumas dúvidas, eu acho, em relação ao diagnóstico, em relação à fisiopatologia, epidemiologia, eu acho que não, mas em relação ao tratamento também, tá? Vamos lá. Milton, você está aí? Bom dia. Você está bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. E aí, um resuminho que você gostaria de passar aí em relação a ICFEP. Primeiro que eu gostei muito que elas já começaram com a frase que eu acho que eu mais gosto, né? ICFER, o coração está doente. ICFEP, na verdade, o corpo é que está doente. São coisas bem diferentes. Muito bom, viu? Vamos lá. A frase foi adquirida de você aí, viu, Luiz? Quando você falou assim, pô, lá de Caratinga, eu falei com ela. Eu acho que resume bem, mas a fonte é você mesmo. Luiz, primeiramente, parabenizar a Isabela e a Elizabeth, elas, pelo capricho, elas se adiantaram bastante para fazer essa aula.
E legal ver a evolução. Elas foram de primeiro ensaio, onde que cada uma falando, né, eram 2 partes, gastaram uns 40 minutos, elas conseguiram cortar isso pela metade, fazer com que a aula ficasse dentro dos 45 minutos estipulados. Te agradecer também, Luiz, que, né, a gente sabe que o papel que você faz ali de um curador mesmo das informações, né, já manda todos aqueles artigos, todo esse histórico, isso também dá um trabalho, e você já... E eu acho muito legal para o residente passar, né? O residente consegue ter, por mais que ela falou aqui 45 minutos, ela teve um bagagem para falar o dobro desse tempo aí, se fosse preciso, de acordo com aquele material que você manda. Então, parabéns também pelo trabalho que você faz aí, né, nessa curadoria. Bom, agora falando um pouco da ICFEP, assim, eu acho que é uma doença do cotidiano do cardiologista, tanto no hospital quanto no consultório. Eu acho que no hospital, muitas vezes o paciente já chega ali com uma congestão pulmonar, com um sinal de hipervolemia, mas é evidente o diagnóstico, às vezes, né, tem casos difíceis também, mas na maioria das vezes é mais fácil. Agora, no ambulatório, muitas vezes o diagnóstico vem de um paciente com dispneia, né, o diagnóstico inicial de um paciente com dispneia, e tem casos bastante complexos, né? Você diferenciar assim, um paciente obeso, o que é uma dispneia, de um descondicionamento físico, né? Uma inatividade física, de uma dispneia de um ICFEP, um obeso, que às vezes o BNP não te ajuda tanto. Então, são casos difíceis. Lembrar que a fisiopatologia central da ICFEP é a pressão de enchimento aumentada, que algumas vezes só vai aparecer no exercício, em repouso. Você faz o eco, os parâmetros estão bem. Eu lembro que tem um caso de uma paciente assim jovem, que eco de repouso normal, sem nenhuma daquelas pistas, né, que a gente vai procurar no eco, de uma hipertrofia concêntrica, de um aumento do volume atrial, de uma PSAP aumentada, não tinha nada, ela com muita queixa. Lembrar de excluir, né, na avaliação da dispneia ambulatorial, excluir outras causas, TPLC, né, anemia, essas mais básicas, por exemplo, e pensar também, como eu disse, no descondicionamento físico, mas alguns casos vão ser difíceis de diagnóstico ambulatorial, e aí a gente tem que procurar, às vezes, a pressão elevada no exercício, que ele tem que lançar a mão, às vezes, de algum eco com esforço. Depois os colegas podem até comentar isso aí. Uma vez feito o diagnóstico, né, Luiz, acho que essa máxima que você falou aí vale muito. Então, assim, a gente está no espectro da doença que a gente não atua na mortalidade. E por que a gente não atua na mortalidade? Porque, como você disse aí, é um paciente que está doente como um todo, né? Uma disfunção endotelial de um paciente que tem obesidade, insuficiência renal, tem um DPLC, é um paciente cronicamente inflamado. A gente também tem que agir de várias frentes, né? Porque não existe uma bala de prata. Então, tratar a obesidade, condicionamento físico, tratar a hipertensão, como as meninas também falaram muito bem, né? E aí, no tratamento mais específico, né? Novamente, a gente está falando de controle de sintomas, não tem nenhuma droga que muda a mortalidade, mas foi uma doença que a gente, como você disse, né, Luiz? Eu lembro da minha época da residência, e formei em 2014, tinha basicamente somente o TopCat ali, né? Com aquela análise do efeito secundário de hospitalização, diminuir a hospitalização, e quanto que a gente avançou nos últimos 10 anos aí, né, com ISGLT2, agora com a finerenona, depois a gente pode até discutir aí, né, espironolactona versus finerenona, e agora caminhando para os inibidores de ISGLT2, análogos de GLP-1, que o primeiro trabalho, né, com desfecho não tão duros, mas que com uma promessa aí de vir estudos para avaliar também mortalidade e internação. Bom, eu acho que o resumão é esse. A gente às vezes tende a pensar também que esse CFEP é IC boazinha, né, IC menos grave, mas que a Isabela mostrou aí também que registros de pacientes, né, quando você acompanha esses pacientes com ICFEP pós-internação, a mortalidade em 5 anos e taxa de rehospitalização é semelhante a ICFEP, então não é IC menos grave ou boazinha, né? A carga de mortalidade também é muito alta. E é um desafio tratar esses pacientes. Isso aí, meu time. Pessoal, comentários, perguntas, vamos lá. Vou esperar uns 10 segundos para alguém levantar a mão, tá? Ô, Luiz. Ei, Pedrão. Pedro, joia? O Haldner gosta muito de falar com a gente sobre esse CFEP.
A gente tem falado muito sobre a epidemia, né, global aí, pandemia de obesidade e também do sedentarismo. Então elas foram muito felizes de falar isso. Eu lembro que em 2022 a Jack lançou um artigo falando, colocando esse CFEP como uma síndrome da deficiência do exercício. Então desde então isso me ajudou muito a tentar trabalhar na prevenção primária com os pacientes, às vezes pacientes jovens, por causa daquele sedentarismo, a gente muitas vezes acha que é só uma má adaptação ao exercício, mas muitas vezes a gente vê que é uma dispneia desproporcional e quando a gente vai investigar, esse paciente clinicamente consegue bater já alguns critérios, mesmo em idades mais jovens, já da ICFEP. E o Haugen, como nosso preceptor, ele bate muito nessa tecla que o Milton acabou de falar. A gente, muitas vezes, não trata tão intensivamente o paciente com ICFEP porque acha que é mais tranquilo, mas a carga de maior mortalidade se equipara a longo prazo. Então, a gente tem que bater nessa tecla com os pacientes. Muitas vezes os pacientes fazem exames, afasta uma coronariopatia, fica tranquilo, mas a gente não pega nessa questão da prevenção da ICFEP também. Isso aí. Luiz, bom dia. E Flavinha, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Eu queria só comentar, né, já que eu tenho o viés de ter sido investigadora do Paragon e do Fine Arts. E eu queria reforçar muito, meninas, para a gente tomar cuidado com essas questões do entresto, e aproveitando que isso fica gravado também. No final do estudo Paragon, eu fui investigadora principal aqui no meu centro, em Uberlândia. A gente teve várias reuniões de investigadores no Brasil, a gente teve aula com o Scott Solomon, e foi um estudo que não trouxe benefício. E dentro desse contexto, vocês reforçaram a frase várias vezes, eu gostei muito, que a gente tem que observar mais os pacientes com fração de ejeção levemente reduzida. E agora, recentemente, né, a gente teve a questão do beta-bloqueador no pós-infarto, que teve meta-análise depois e que foi direcionada também para fração de ejeção levemente reduzida, né? E eu acho que no futuro, Luiz, como você trouxe a metodologia dos estudos, a gente vai acabar olhando um pouco mais, né, para o 41 ao 49. Lembrar que usar fração de ejeção é muito complicado, porque é uma variável contínua, não é dicotômico, né? Então, ali, qual que é a diferença de um 39 para um 41, clinicamente falando? Será que é tão diferente assim? Será que a gente não deveria usar outra forma de olhar para esse coração, né? E definir que essa faixa ali intermediária possa talvez realmente se beneficiar um pouco mais dessas novas medicações ou se comportem mais, como o Luiz fala, como uma doença cardíaca e não como uma doença sistêmica, né? Porque querendo ou não, esse coração de 41 a 49 ele provavelmente sofreu algum dano para ter reduzido essa fração de ejeção, diferente das que são preservadas. Então, isso é algo muito sutil, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado e aí sim abrir espaço para investir no que tem evidência. Eu brinco muito que se a gente fizesse hoje em dia, e a gente até provocou o Luiz, a gente pediu uma aula dessa dele lá no nosso regional, mas se a gente fizesse hoje em dia um estudo de furosemida para avaliar redução de desfecho composto, qualidade de vida, redução de internação e mortalidade, talvez ele fosse positivo igual o estudo da dapaglifosina foi. Por quê? Porque com certeza ele vai reduzir internações, né? Então, isso é algo que a gente tem que viver, tem que observar, tem que ler o artigo científico, entender quem que era a população e talvez no futuro vocês serão uma geração que vão viver a gente discutindo agora 3 ICs, né? A IC-FAIR, a levemente reduzida voltada só para ela e a IC com fração de ejeção acima de 50%, vamos dizer assim. Muito bom, Flavinha. Comentários muito pertinentes, tá, pessoal? Meninas, única observação que eu ia colocar, eu acho que a Flavinha já colocou, o Paragon entra dentro dos estudos que vocês deveriam ter colocado como neutros, tá? Igual digoxina, igual BRA, ele entra tudo ali. A gente não pode fazer a extrapolação que está sendo feita e que foi feita e colocado, inclusive, em diretriz, tá? Luiz, Esse é um erro da observação. Vamos lá. Luiz, Fernandão, é uma coisa assim, eu falo que a ICFEP é um terreno extremamente fértil para discutir pesquisa clínica, né? Por tudo, a Flávia já comentou bem, você também já deu uma pincelada aí, porque assim, quando surgiram os estudos, todos os estudos não mostravam benefício nenhum nessa população.
aí veio os estudos com o ISGLT2, que inicialmente até se pensou, como a Flávia falou muito bem, como ele é um diurético, teoricamente, se eu der diurético para o paciente, se fosse furosemida, também ia mostrar o mesmo benefício, né? E o estudo clínico começa, né? Desde a bancada, aí vai para fase 1, fase 2, fase 3 e prova o benefício ou não daquela medicação. E o estudo mostrou o quê? Que tinha benefício, principalmente em redução de insuficiência cardíaca. Como não fazia tanto sentido, se voltou para a bancada. E aí foi se entender por que o SGLT2 tem alguns benefícios em relação a isso. Então, assim, a gente hoje já entende que tem a ação diurética dele sim, mas tem outros benefícios juntos. Outra coisa que é o TopCat, que antes de chegar no FINEARTS, da finerenona, TopCat ele foi um estudo neutro, do ponto de vista estatístico, mas quando a gente vai avaliar ele como um todo, a gente vê que foi um estudo que foi neutro muito por culpa da pesquisa do pesquisador mesmo. Então, quando você analisou ele, as Américas tinham um benefício sem dúvida em relação à melhora com a espirulactona, mas quando você olha a Rússia e Geórgia, houve igualdade. E quando se foi pegar o banco de dados dos pacientes, que os pacientes tinham autorizado o uso do material biológico deles e testaram, muitos pacientes que estavam no grupo de intervenção, que eram para estar tomando espirulactona, não estavam tomando. Então, assim, houve uma neutralidade, mas talvez por falta de qualidade. E o estudo FINEARTS mostrou que a finerenona mostra, mas era um benefício. Mas eu, falando da minha prática clínica, aí quem sou eu para dizer isso, mas eu já usava espirulactona nesse cenário, visto os desafios que foram o TopCat em relação a como a coisa foi conduzida. E a última coisa, o Luiz já começou a falar, a gente tem que tomar muito cuidado no estudo neutro, onde eles olham subgrupos e falam, no paciente tal parece que tem um benefício. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente tem que lembrar que quando a gente faz um estudo, ficou-se convencionado que a gente aceita o erro tipo 1 em 5%, por isso que o P é 0,05. Então, se eu testar 20 coisas, uma vai estar errada, teoricamente. Uma eu estou aceitando que eu errei. Então, quando eu pego uma análise de subgrupo de um estudo, que tem 20 análises, 40 análises, e eu olho assim, nesse talvez seja um caminho bom. Lembre-se que tem alta chance de você estar falando que é um erro do tipo 1. E aí, se eu acho que aquilo faz sentido, eu tenho que desenhar um novo trial para provar que naquele grupo realmente funciona. Então, cuidado com isso. E o último recado, eu acho que a Flávia falou muito bem, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, tudo que é dicotômico em medicina, eu fico meio assim. Então, toda vez que fala é 40 para mais ou para menos, é 50 para mais ou para menos. Então, assim, quando o 49 para mim é mais para o lado de 50, o 40 é mais para o lado de 39. Então, assim, a gente está no balaio de gato que às vezes a gente fica meio confuso. Então, tomar cuidado com como a gente dicotomiza as coisas. E, na minha relação também, você viu que aconteceu isso com o beta-bloqueador nos últimos tempos. Então, assim, quando se coloca a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada junto com a levemente reduzida, a gente vê que quanto mais próximo de reduzida ela está, maior o benefício da medicação, quanto mais próxima da preservada, menor o benefício. Então, a gente tem que aplicar o que o estudo clínico nos mostrou, mas a gente tem uma liberdade científica para a gente individualizar o paciente também. Isso aí, Fredão. Pessoal, mais 5 minutinhos para a gente poder fechar. Luiz, gostaria de fazer um comentário aqui, junto aí com a opinião sua e do Milton. É o seguinte, tudo bom, né, Milton? É o seguinte, nós temos esses estudos que foram neutros, né, com candesartano, espironolactona, até mesmo o perindopril, que houve uma redução de hospitalidade aí, mas que isso não se manteve a partir dos 2 anos de seguimento. Em se tratando de um paciente com INCEFEP, em que a gente tem que fazer um controle de hipertensão como parte do tratamento, vocês seguem a terapia padrão recomendada de tratamento de hipertensão, ou vocês são tendenciosos a utilizar um candesartana, a espironolactona? Então, essa é a minha dúvida, porque eu sou um pouco mais tendencioso a utilizar candesartano, perindopril, até mesmo pela facilidade posológica e qualidade das medicações. Tá, eu vou dar minha opinião aqui e depois os outros, se quiserem, complementam, tá? Eu sigo as recomendações em relação à própria hipertensão. Se houver algum benefício em relação a esse tipo de droga, é um benefício da classe.
Não tem por que o candesartana ser diferente do losartana ou do ibezartana, tá? A mesma coisa em relação ao IECA. Então, o que eu tenho mais ou menos de conceito é que o benefício ele se generaliza em relação a essas drogas, tá? Alguma opinião diferente, pessoal? Eu tive só uma dúvida aqui, porque eles fizeram o iPreserved, que utilizaram ibersartana, e aí foi contra esse princípio, que seria um benefício de classe com candesartana. Por isso que eu fiz esse julgamento, sabe? A grande questão desses estudos, sempre existe a chance do acaso, tá? Nós estamos estudando, são amostras. Então, se você pegar 5 diferentes drogas e botar em 5 diferentes estudos, com 5 diferentes amostras, pode ser que, por um acaso, você consiga algum estudo que tenha um potencial benefício, os outros não. Então, o que você tem que ver é a evidência como toda. Se você pegar estudos muito separados, você não consegue entender o contexto da evidência, tá? E aí que vem o entendimento do Paragon nesse processo. Quando você pensa na inibição do sistema renina-angiotensina, esse não é o principal mecanismo da doença da ICFEP. Esse é um dos mecanismos da doença da ICFER. Então, nós estamos confundindo o processo. É a razão pela qual o beta-bloqueador não vai dar certo na ICFEP, IECA, BRA ou entre isso não vai dar certo na ICFEP, entendeu? O mecanismo é outro da doença. E em termos de hipertensão, o que eu quero é abaixar a pressão, gente. Se eu vou abaixar a pressão com essas classes de medicação, ou com estilo de vida, ou com exercício, ou com perda de peso, eu quero é abaixar a pressão. Tá? Já que você comentou isso, eu vou fazer só um comentário maior aí em relação... Infelizmente, na SFEP, gente, apesar de a gente ter falado aí de Entresto, de finerenona, de SGLT2, seja do que for, tá? Nós não temos drogas que são modificadoras de doença, tá? Pega esse conceito em relação à reumatologia, combinado? O que é uma droga modificadora de doença? Ela muda o prognóstico. Estatina muda o prognóstico da doença aterosclerótica, não muda? Claramente muda. Se você pegar IECA, BRA, beta-bloqueadores, spirono, muda o prognóstico em relação a ICFR? Muda. Quando você pega o tratamento de CFEP, não. Então, isso foi um comentário que eu fiz esse final de semana lá em Uberlândia. Se você não prestar atenção na causa da doença, e a causa da doença não é o coração, a causa da doença são as comorbidades, você não vai mudar o prognóstico do paciente. Se você prestar bem atenção em todos os estudos, eles colocam internação por IC. Se você entender que internação por IC na ICFEP, ele só é 10 a 15% da internação total, que o paciente vai internar por outras causas, demência, queda, DPOC, pneumonia, entendeu? Se você não entender isso, e outras causas cardíacas também, infarto e outras causas, você não consegue mudar o prognóstico do paciente, porque é apenas uma faixa de C que ele interna. Como ele não muda a internação total, ele não vai mudar a morte cardiovascular, e não vai mudar também a morte total. Quer dizer, você não vai mudar a história de vida do paciente, tá? Elu. Bom dia, pessoal. Parabéns pela excelente aula. Os meninos, foi excelente, viu? A explanação de vocês. Eu queria colocar só um pouquinho sobre a fibrilação atrial, né? Porque a ICFEP e a fibrilação atrial andam juntas, inclusive de prevalência e incidência. Você vê que é o mesmo grupo que está adoecendo das duas doenças. E o interessante da gente mostrar, né, que as duas se comportam como doenças sistêmicas. Se a gente não cuidar do restante, da obesidade, da apneia do sono, do diabetes, da inflamação do rim, provavelmente você vai ter insucesso nos tratamentos na condução dos dois pacientes. E outra coisa que eu queria falar, a gente revolucionou bastante técnica, né, de controle de ritmo e mostrou benefício para os pacientes com fração de ejeção reduzida. E quando a gente foi falando, ó, que bom então, no fração de ejeção reduzida que a gente tinha uma expectativa pior, a gente conseguiu mostrar resultados, será que a gente vai mostrar para os pacientes com ICFEP? E a resposta foi frustrante quando o Cabana testou isso, que fazer ablação para os pacientes com fração de ejeção preservada ia dar benefício, não deu. Então, lembrar dessa questão da doença sistêmica, né? Um estudo muito interessante que saiu no ano passado, que é de um grupo de Praga, que mostrou a importância da perda de peso, né? Que para esses pacientes o controle muito do peso tem um benefício grande, não chegou a provar que é melhor que a ablação, mas que tem uma capacidade de controle de ritmo bem importante para esses pacientes. Só queria deixar essas lembranças aí da fibrilação atrial que acontece muito junto. Muito bom, Lu. Pessoal, só um comentário então. Não confunda o tratamento de CFEP, fazer um paralelo, igual a gente confunde, por exemplo, o uso de ômega.
só para vocês poderem entender. O que o pessoal pensava em relação ao ômega? Você pega uma substância que você acha que muda o prognóstico num grupo de pessoas. Mas esse grupo de pessoas, na verdade, eles comem menos carne vermelha, eles fazem mais exercício, eles dormem mais cedo, entendeu? Você acha que apenas aquela questão em foco vai mudar o prognóstico do paciente. A CFEP nós estamos fazendo a mesma coisa. Você acha que apenas usar um medicamento para a doença cardíaca vai mudar o prognóstico? Não, gente. Nós temos que pensar no conjunto da obra. Então, a ICFEP ela é extremamente complexa em sua fisiopatologia, em seu diagnóstico e em seu tratamento. Por isso, essa aula foi tão bem feita, tão fantástica, e conseguiu mostrar para vocês, desde o início, de uma forma muito didática, a complexidade dessa doença, tá? Pessoal, informações finais, vamos lá, para a gente poder fechar. 8h38? Não? Milton, você fecha com as meninas, é lógico, né? Isabete e Isabela. Da minha parte, quero só falar que as meninas aí me deixaram, né? Acho que representaram muito bem o serviço, motivo de orgulho para a gente, parabenizar a sociedade por essa iniciativa. Toda sexta-feira a gente está aqui e aprende bastante. Meninas. Queria agradecer pela oportunidade, sempre muito bom a gente fazer essas aulas, porque apesar quando a gente vê a matéria assim no início, a gente fala, gente, é muito grande, mas a gente aprende muito no decorrer da produção da aula, na discussão e tudo mais. Só agradecer pela oportunidade mesmo e que venham as próximas aulas. Eu faço das palavras da Elizabeth também as minhas. Às vezes é desafiador montar uma aula, mas quando a gente está montando, a gente realmente estuda a fundo aquele tema e é muito bom ver o resultado depois da aula feita, o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente está crescendo. Agradecer também o Milton por sempre estimular a gente nos estudos, né? Nos estudos realmente na medicina baseada em evidência e na orientação aí, tanto na residência quanto na montagem da aula. Só agradecer. Isso aí, Milton é o pai de vocês, tá? E segundo Laura, eu sou o avô. Pessoal, obrigado, parabéns pela aula.